Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em paz, com saúde, né? Alegres. Espero que vocês verdadeiramente estejam bem. Gente, hoje a gente vai começar a estudar um período da história que é bastante conhecido e também bastante triste, né? Aconteceram coisas horríveis, que é a Segunda Guerra Mundial. E aí, para a gente adentrar nesse assunto, eu quero primeiro indicar um livro e um filme, né, para vocês irem adentrando nesse conhecimento. Vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, gente, um livro que é bastante interessante, eu acredito que entre verdadeiramente em contato com vocês, que é o Diário de Anne Frank. Era uma jovem alemã, né, adolescente, né, como vocês, meus alunos também, e como adolescente a gente vai observar que ela vai escrever no seu diário coisas do dia a dia, e aí a gente vai observar que nesse período vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, onde inclusive os judeus vão ser perseguidos e mortos, que vai acontecer o chamado Holocausto. E aí a gente vai observar que o Diário de Anne Frank, inclusive a gente lendo no começo, ela vai narrar coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Paqueras, coisas que aconteciam na sua família, algo que nem sempre a gente vai observar é tão importante, mas aí o que ela conta no período da guerra, como é que vai se transformando antes da guerra, quando a sua rotina vai mudar. Antes da guerra ela tinha uma rotina normal. Durante o período da guerra a gente vai observar que ela vai viver os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então é um livro muito bom para vocês lerem, para vocês inclusive se identificar que ela tinha mais ou menos a mesma idade de vocês, né? Ela tinha ela estava na adolescência, então assim como vocês também, meus alunos são adolescentes, então vale a pena ler. Tá aí o QR Code, escaneie, baixe o livro e leiam, é muito bom. Outro filme, gente, que eu quero indicar para vocês é A Vida é Bela. É um filme que inclusive acredito que vocês já tenham assistido, mas assistam de novo. É um filme, é uma tragicomédia, né, que a gente vai observar, muito boa, que vai passar o sofrimento, principalmente durante o período do Holocausto. E também esse filme é muito bom porque ele vai ganhar 3 Oscars, né? Muito bom mesmo. Vale a pena vocês assistirem, tá certo? Vocês podem ler o livro, os dois. Aí eu digo que vocês leiam o livro e assistam o filme, porque é bom, é bacana, viu? Mas vamos começar a nossa aula. Pra gente entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que primeiro conhecer o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, o que foi que levou a este conflito. E aí eu fiz aqui um pequeno slide narrando os acontecimentos que vão levar a acontecer a Segunda Guerra Mundial. E aí, gente, uma das primeiras coisas que a gente vai observar foi um impacto que foi provocado pela Primeira Guerra Mundial. Também que muitas pessoas, inclusive, acreditavam que era a última de todas as guerras, que a Primeira Guerra Mundial nunca mais ia acontecer, porque foi horrível e englobou todo mundo conhecido, se a gente for observar, e as pessoas acreditavam que jamais existiria uma guerra tão grande como a primeira. E inclusive as pessoas diziam que isso jamais voltaria a se repetir, jamais existiria um confronto bélico, armado, tão grande como a Primeira Guerra Mundial. A gente vai observar mais que isso, apesar das pessoas acharem isso, que a Primeira Guerra Mundial ia ser a última, que não existiria mais, claro, vai acontecer a Segunda. E aí a gente fica, inclusive, bastante triste com a sociedade. A gente estudando, a gente vai observar que a sociedade existiu muitos erros. No período
da Primeira Guerra Mundial, se a gente for observar, o mapa da Europa vai se modificar, inclusive pelos tratados de paz, que vai ser assinado quando termina a Primeira Guerra Mundial. Quando o fim desse conflito chega ao fim, a gente vai observar que vários países que lutaram na Primeira Guerra Mundial, participaram da Primeira Guerra Mundial, vão estar insatisfeitos. Por quê, professor? Basicamente, a gente vai observar que países vão perder território, né? Grandes países vão se fragmentar, as antigas potências, e aí vão ser divididos. O mapa europeu totalmente vai ser dividido, vai mudar através desse acordo de paz. O mapa europeu vai mudar. E aí a gente vai observar que esse mapa vai separar a população, principalmente europeia, separar arbitrariamente. O que é isso? Eles não vão levar em conta a etnia, por exemplo, dos povos. Eles não vão levar em conta a cultura do povo. Eles só vão separar. E aí alguns países vão perder grande quantidade de território, se aí vão ficar insatisfeitos com isso. Outros países vão surgir, e aí a gente vai observar que, inclusive, esses grupos, a população também, que vai ser separada dessa maneira, e aí vai gerar o descontentamento. Aqui, gente, é o mapa antes da Primeira Guerra Mundial, ó. Se vocês estão vendo, esse é o mapa antes de 1914. Olha aí como era a Europa nesse período, se a gente observar. E depois de 1918, olha aí, ó, surgiram novos países, ó. A gente vai observar, vai surgindo verdadeiramente novos países. Alguns perderam, algumas superpotências, grande potência, vão perder territórios, e isso vai fazer com que eles fiquem satisfeitos com isso. E aí a gente vai observar que o mapa totalmente europeu, depois da Primeira Guerra Mundial, se modificou gigantescamente. Foi uma mudança gigantesca. Além disso, gente, dessa insatisfação com esse novo mapa que surgiu na Europa, vai existir também as crises econômicas. E aí uma delas, se a gente for observar, e a maior, que gerou discórdia verdadeiramente, foi a queda de Bolsa de Nova York em 1929, que se alastrou uma crise totalmente pelo planeta. E aí, basicamente, ela vai deixar sem trabalho 1/4 da população mundial. Imagine aí, 1/4 da população mundial desempregada. É muita gente. A gente vai observar que bancos faliram, empresas faliram. A gente vai observar que pessoas perderam tudo, ficaram na miséria. E isso vai gerar também conflitos, se a gente vai observar. Além da insatisfação do território ainda, a gente vai observar uma crise econômica. A gente vai observar que nesse período existia de modo assim um equilíbrio político, que era dividido em 3 blocos, que eram inclusive antagonistas entre eles. O que é isso? Que países que tinham afinidades de pontos de vistas ideológicos se juntaram. E aí a gente vai observar que aqui vai surgir blocos econômicos, inclusive alguns antagonistas. Quer dizer que tem pontos de vista políticos e ideológicos totalmente diferentes. E aí eles formaram 3 blocos de grandes nações. O primeiro bloco era os países capitalistas de regime totalitários. E aí quem eram esses? A Itália fascista, a Alemanha nazista, a Polônia, a Austrália, a Espanha, a Grécia e a Turquia, que eram países que adquiriram uma característica totalitarista. Principalmente a gente vai observar um totalitarismo de direita, que eram esses países. E aí a gente vai observar que eles se juntaram nesse bloco que tinham políticas e ideologias parecidas.
O segundo bloco, que era o bloco dos democratas, né, que formavam as democracias liberais. Entre elas aí vai estar a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que formavam o bloco democrático. O terceiro bloco dessas grandes nações estava a União Soviética, que também era totalitarista, mas um totalitarismo de esquerda, né? Inclusive, a gente vai observar que ele vai ser o único a escapar da crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque ele era politicamente isolado de qualquer outro governo, né? Ele não tinha participação com outros países. Na verdade, ele era um bloco único, né? Que era ele só e pronto. Os outros contavam com apoios e alianças de outros países, mas a União Soviética não. Nesse modelo, né, político-econômico, vão valer os interesses, principalmente mais imediatistas, né, e principalmente com países de orientação antagônicas, né, que tem pontos de vista políticos diferentes. Mas eles vão estabelecer entre eles pactos político e econômico. Por exemplo, o pacto de não agressão bélica. O que é esse pacto, professor, de não agressão bélica? De, na verdade, não existia um novo conflito. Na verdade, era isso. Que aí foram assinados entre a Inglaterra e a Alemanha nazista e entre a França e a União Soviética. Isso vai acontecer? Não. Depois esse pacto de não agressão bélica vai ser desrespeitado, né? Porque um povo, uma nação vai invadir, vai começar a ter políticas expansionistas, vão começar a invadir outros territórios. Aí esse vai acabar sendo desfeito. Só o que é que vai acontecer, gente, nessas políticas expansionistas? Na verdade, o imperialismo que existia antes da Primeira Guerra Mundial vai começar a existir de novo após a Primeira Guerra Mundial. Aí o que é que acontece? A Alemanha, em 1933, né, a Alemanha nazista e a Itália fascista vão fazer um acordo de amizade, que esse acordo vai se chamar Eixo Roma-Berlim. E aí a gente vai observar que vai ser, nesse período, um período de acordo entre grandes nações. A Alemanha também vai assinar um acordo com o Japão, que é assinar um acordo chamado Pacto Anticomitente. O que era esse pacto? Esse pacto, ele era um pacto que eles fizeram de combater o comunismo. Se a gente for observar, quer dizer, a extrema direita combater a extrema esquerda, que era o comunismo, né? E principalmente, se a gente for observar como a gente estudou a origem da Alemanha nazista, a gente vai observar que o medo da elite alemã, de alguns grupos dos alemães que tinham medo de o que acontecesse na Alemanha, a mesma coisa que acontecesse na União Soviética, onde os trabalhadores subisse ao poder e acontecesse uma estatificação, né, que tudo passasse a ser do Estado. Então na Alemanha tinha isso. Então eles fizeram um combate anticomunismo. E aí a gente vai observar que é orientada pelo combate internacional. O que é isso? A gente vai observar que eles orientavam um combate internacional ao comunismo, né? Inclusive esse culminante com a sede em Moscou, né? E aí a gente vai observar que esse acordo ele era bem ofensivo, principalmente dos países em relação à União Soviética, que era um país comunista, né? Um país socialista, que era a União Soviética. Era um acordo que verdadeiramente trazia uma postura ofensiva à União Soviética. E aí a gente vai observar que esses conflitos ideológico, político, vão se acirrar cada vez mais. E aí o que acontece? Ao longo, se a gente for observar
dessas primeiras décadas após a Primeira Guerra Mundial, vai haver vamos dizer, a volta do imperialismo, a volta do expansionismo. E aí a gente vai observar que muitos países, eles queriam aumentar o seu domínio político, principalmente econômico. Eles queriam expandir principalmente o seu mercado consumidor, porque eles queriam voltar aos primórdios antes da Primeira Guerra Mundial. O que era que acontecia antes da Primeira Guerra Mundial? Existia o chamado neocolonialismo ou imperialismo, onde, se a gente for observar, os países que eram superpotência na época, eles colonizavam pedaços, por exemplo, da África, da Ásia. E aí, o que é que eles queriam? Na verdade, mercado consumidor para vender os seus produtos e matéria-prima para fazer esses produtos, né? E aí, o que é que vai acontecer? O Japão, ele também vai se tornar uma superpotência imperialista. E aí, em 1931, o Império Japonês, ele vai invadir Manchuria, que pertence à China, né? Ele vai começar a ter uma ação expansionista. E em 1937, os japoneses, eles vão lançar uma ofensiva militar diretamente contra a China. E aí a gente vai observar, ele domina primeiro uma pequena, uma cidadezinha, né, a Manchuria, e depois ele começa a verdadeiramente dominar toda a China. E aí, gente, a gente vai observar que esse processo de expansão não começou apenas com o Japão, já que em 1933 o exército italiano, né, que a gente vai observar, vai ocupar a Etiópia. E aí, anos mais tarde, em 1939, ele também vai invadir a Albânia. E aí, outra coisa também, não é só os japoneses, não é só os italianos que vão ser contra, que vão ter de novo as políticas expansionistas. Mas aí o que é que vai acontecer? A Alemanha, com Hitler, também vai desrespeitar, inclusive, o Tratado de Paz, que é o Tratado de Versalhes. Que o Tratado de Versalhes a gente já estudou. Vocês podem, inclusive, ver os vídeos anteriores e recordar bastante o que foi o Tratado de Versalhes. E entre eles, o Tratado de Versalhes, eles restringia a quantidade do exército alemão e também restringir a quantidade de armas que era fabricada na Alemanha. Ele vai desrespeitar isso. E é o que é que acontece? Em 1933, ele vai invadir a Romênia, né? É uma parte que fica entre a França e a Alemanha. Mas aí ele vai dizer assim, por que, professor, que ele vai invadir a România? Principalmente, gente, porque lá existe algo que é bom principalmente para a indústria, que é uma parte, se eu não me engano, é a única da Europa onde existe o carvão mineral. E aí quem dominasse essa parte da Europa, basicamente a indústria ia fortalecer-se gigantescamente. Aí a Alemanha invade essa região. E é o que acontece? Em 1938, também a Austrália também vai ser anexada ao território alemão. Olha aí, as políticas expansionistas. E aí, ó, a Tchecoslováquia também ela vai ser invadida aos poucos. Em 1938 vai ter a ocupação da região sudeste. E aí a gente vai observar que em 1939 a Boêmia e Moravia também vão ser ocupadas. E aí a gente vai observar que vão ser anexadas, se a gente for observar principalmente ao território alemão. O governo alemão e da União Soviética, eles também vão assinar um acordo. O que é isso? Um acordo de não agressão, que é aquele pacto de não ter conflitos armados entre eles. E aí o nome desse pacto vai ser o Pacto Ribbentrop-Molotov. E aí o que é que faz isso? A Alemanha, lembra que a Alemanha e o Japão assinam o Pacto
anticomitente, que é um pacto anti o comunismo, de deter o avanço do comunismo. E aí, quando a Alemanha assina um pacto com a União Soviética, o Japão verdadeiramente ele fica desgostoso e ele rompe o acordo que ele tinha com a Alemanha. E aí o que é que acontece? Em setembro de 1939, a Alemanha vai invadir a Polônia, que era em resposta, principalmente, a gente vai observar que quando a Alemanha invade a Polônia, em resposta, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. E aí vai acontecer os horrores da Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar que verdadeiramente aconteceu muita coisa que seria verdadeiramente inevitável. A Segunda Guerra Mundial poderia ser, mas poderia ter sido detida, né? Mas infelizmente os homens, eles têm um apreço, não sei se é um apreço verdadeiramente pela violência, verdadeiramente vai levar o mundo de novo a ser destruído pela segunda vez. Eu acho que o homem deveria aprender bastante o que foi a Primeira Guerra Mundial e não repetir. E aí o que é que acontece? Acontece que vão ser repetidas através da Segunda Guerra Mundial, que vai ser a pior de todas as guerras. Espero que não haja uma terceira guerra mundial. Espero que verdadeiramente não exista, porque se existir vai ser pior do que a segunda, com proporções inimaginárias, uma proporção que não dá nem pra gente pensar, porque hoje nós temos armas muito mais potentes do que na Segunda Guerra Mundial. Então, eu espero que verdadeiramente a terceira guerra mundial nunca aconteça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Espero que vocês também tenham gostado e das sugestões que eu dei no começo desse vídeo. Leia o diário da Anne Frank, assista o filme A Vida é Bela, que são bastante bacanas. Quero agradecer vocês que assistiram o vídeo até aqui. Continue conosco, né, assistindo nossos vídeos. Sempre que tiver uma dúvida, vocês podem recorrer a mim, professor de vocês, e também eu indico vocês assistir os vídeos anteriores para tirar alguma dúvida que teve no vídeo seguinte. Então, vocês podem perguntar, né? Pode deixar sua mensagem lá através do meu WhatsApp, através do meu Facebook, inclusive através da sala virtual, né, no Google Sala de Aula. E também quero parabenizar vocês que estão assistindo desde o começo esses vídeos. Parabéns, gente, porque vocês estão aqui assistindo esse vídeo e vocês verdadeiramente devem aprender verdadeiramente a ser pessoas melhores, serem humanos melhores, e principalmente vocês que são o futuro da humanidade, não deixe que algo ruim como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, verdadeiro nazismo, fascismo, que ele não volte a reinar de novo sobre a face da terra. E vocês são homens e mulheres que devem aprender verdadeiramente o significado dessa história, que vocês também são construtores da história, tá certo? Vamos lá, vamos ser verdadeiramente cidadãos, lutar por uma sociedade democrática. Valeu, gente. Até a próxima aula.